Bom dia, bom dia. Hoje a nossa aula, meus amores, vai ser sobre multiplicação e as propriedades da multiplicação. Multiplicação, vamos para o conceito em si. Multiplicação com número natural. A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural, pois é definida de modo que representa a soma de determinados números de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Resumindo, multiplicação é a soma de parcelas iguais. Simplesmente, a multiplicação vai simplificar o cálculo. O que eu tenho várias parcelas iguais somada, a multiplicação vai fazer isso de uma forma simplificada. Vamos aos exemplos. Aí nós temos o número 6 está sendo 6 vezes, o número 2 está sendo adicionado 6 vezes e é igual a 12. Quantas vezes o número 2 se repete? 6 vezes. Quem está sendo repetido 6 vezes? O número 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Vamos a outros exemplos. Então, vamos lá. 4 vezes 78. Vamos fazer o cálculo bem devagar. 4 vezes 8 é igual a 32. Coloca o 2 embaixo e leva o 3. 4 vezes 7 é igual a 28. Mais 3 que foi lá para cima dá 31. Ou seja, 4 vezes 78 é igual a 312. Olha só, vamos ter um outro exemplo. Diferente esse número agora tem uma vírgula. 3,125 vezes 5. Vamos aos cálculos, multiplicando número por número. 5 vezes 5 é igual a 25. Coloca o 5 e leva o 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Mas lembrando que foi 2 lá para cima, então vai ser 12. Coloca o 2 e leva o 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Mais 1 que foi para cima vai ser 6. 5 vezes 3 é igual a 15. Olha só o resultado da nossa multiplicação. 15,625. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Então, vamos lá. Vamos fazer mais exemplos. Compreendendo. Olha só, e o nosso exemplo agora vai ser multiplicação por dois números. Lembrando, gente, que o número 125 e 23 são os fatores e que o resultado dessa operação é chamado de produto. Então, vamos lá. Essa multiplicação, nós vamos multiplicar número por número. Ah, professora, agora eu tenho dois números sendo multiplicando 125. Vamos compreender, vamos fazer tudo bem devagar. Então, vamos começar. 3 vezes 5 é igual a 15. Lembrando, coloca o 5 e leva lá o 1. Dessa vez a tia Sueli não colocou o 1. Então, mas vamos entender. 3 vezes 2 é igual a 6. Mas lembrando, nós levamos o 1 para lá, né? Então, vai ficar 7. 3 vezes 1 é igual a 3. Toda vez que nós tivermos dois números, no número final, que é o 5, você coloca ou 0 abaixo dele, ou o sinal de igual. Então, vamos multiplicar o 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Coloca o 0 e leva 1 lá para cima do 2. 2 vezes 2 é 4, mas lembrando que nós levamos o 1, então vai ficar 5. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Então, vamos somar os resultados dessa multiplicação. 375 mais 2.500 é igual a 2.875. E agora nós vamos entender de uma outra forma. A professora Sueli foi multiplicando o 3, primeiramente pelo 125, depois o 20. Somou os resultados e deu 2.875. Então, vamos para o próximo. Olha, vamos conhecer as propriedades da multiplicação. Eu vou utilizar um termo bem compreensível. Comutativa. O que diz essa propriedade? Vamos lá.
Independente da ordem que uma multiplicação é feita, o resultado sempre será o mesmo. Em outras palavras, dados os números reais x e y, vamos substituir o x por 4 e o y por 3. E representando a multiplicação convencional pelo pontinho, por esse pontinho que está aí. A propriedade da comutativa da multiplicação é a mesma coisa que multiplicar x vezes y, ou, trocando pelos números, 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 4. Ou seja, o que essa propriedade diz? A ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz eu multiplicar 4 vezes 3, como eu multiplicar 3 vezes 4. O resultado vai ser o mesmo. Olha o que diz. Essa propriedade também pode ser lida da seguinte maneira: a ordem dos fatores não altera o resultado. Nós já tínhamos visto isso. Propriedade associativa. O próprio nome ele já vai nos dar uma instrução de como fazer, de como realizar essa propriedade. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado será sempre o mesmo. Veja de quais maneiras podemos resolver a multiplicação. 3 vezes 5 vezes 7. Observe que a multiplicação inicial ela não tem nenhum tipo de parênteses, mas nós vamos utilizar os parênteses para fazer as associações devidas. Primeira coisa, primeiro exemplo. 3 vezes 5 está entre parênteses, fora do parênteses está vezes 7, que é igual, só lembrando, quando nós tivermos esse tipo de operação, onde tem dois fatores entre parênteses, vamos sempre resolver primeiramente quem está dentro do parênteses. Então, vamos lá. 3 vezes 5 vezes 7 é igual, olha só, resolvendo o que está dentro do parênteses. 3 vezes 5 é 15, vezes 7 é igual a 105. Segundo exemplo, 3 fora do parênteses vezes 5 vezes 7 é igual a 3, porque o 3 vai ser repetido novamente, pois ele está fora do parênteses e vamos resolver o que está dentro do parênteses. 5 vezes 7 é igual a 35. Então, vai ficar 3 vezes 35 é igual a 105. Vamos para o nosso terceiro exemplo. 5 fora do parênteses vezes 3 vezes 7 entre parênteses é igual. Vou repetir o 5 e resolver a operação que está entre parênteses. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, vai ficar 5 vezes 21 é igual a 105. Observe que nos três exemplos, mesmo sendo associados de maneiras diferentes, o resultado continua sendo o mesmo. Elemento neutro da multiplicação. Vamos trabalhar de uma forma bem simples. É importante que você compreenda que o número que é chamado de elemento neutro na multiplicação é o número 1. Então, vamos lá, fazendo essa leitura. O elemento neutro da multiplicação é o número que, multiplicado por x ou multiplicado por qualquer número, tem como resultado o próprio x. Esse número é sempre 1. Em outras palavras, dado o número real x, o elemento neutro da multiplicação é 1. Resumindo, todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. 10 vezes 1 é igual a 1 vezes 10, que é igual a 10. Outro exemplo, 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2, que é igual ao 2. 1000 vezes 1 é igual a 1000, 10.000 vezes 1 é igual a 10.000 e assim por diante. Todas as vezes que multiplicarmos um número por 1, vai ser o próprio número como resultado. Resumindo, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos a multiplicação, que é uma operação que simplifica a adição. Vimos também as propriedades da multiplicação. Quais foram essas? Comutativa, a ordem dos fatores não altera o resultado. Associativa, que é a maneira como eu vou associar aqueles números, o resultado não vai mudar. E o elemento neutro, que é o número